Hoje, no programa desportivo, temos como convidado o vice-presidente da Federação Santomense de Futebol, figura virtualmente conhecida por Catano. Bem, com este período pandémico, há uma grande expectativa à volta dos futebolistas e também dos amantes desta modalidade. Para quando é que se prevê o início da época futebolística? Sim, primeiramente, muito obrigado por conceder essa entrevista e aqui também agradecer aos nossos ouvintes e os fazedores de futebol, particularmente, e os fazedores do desporto a nível geral. Cabe, em primeiro lugar, nós situarmos que estamos num contexto pandêmico e a pandemia teve o seu início, obviamente, e remarcado em São Tomé a partir do mês de março, e que tem alastrado até a presente data. E nós temos que estar no contexto pandêmico, temos feito e seguido estritamente as orientações e as diretivas da FIFA e da CAF, e bem como também das orientações de deliberações governamental. E neste quadro, o que nos tem orientado as organizações que nós fazemos parte é sempre seguir as diretivas da OMS e do governo, mas sempre primando pela segurança sanitária. Só regressaremos ao campo quando estiverem criadas todas as condições sanitárias para a prática do futebol. Não havendo as condições sanitárias asseguradas, nós não regressaremos ao campo. Mas quando fala em segurança sanitária criadas, quer enumerar alguma? Sim, a segurança sanitária, como sabem, passa por um conjunto de aspectos sanitários propriamente dita e outros aspectos que visam com as garantias infraestruturais para permitir que essa segurança seja materializada e efetiva. Por exemplo, no que concerne ao desporto coletivo, que é o caso do futebol. Pela última deliberação do Conselho de Ministros e ao passar a fase de estado de alerta, que teve início no dia 1 de outubro, então o governo decidiu liberar o desporto coletivo. Mas não basta somente liberar o desporto coletivo. Tem que liberar o desporto coletivo, obviamente é o primeiro passo que se deu, mas há que se definir um conjunto de medidas para que o desporto coletivo passe a ser praticado em condições de segurança. Admitindo a hipótese, no caso do futebol, ao ter que retomar o futebol e também dar início à época futebolística, naturalmente que todos os jogos seriam disputados em recinto fechado. Obviamente, por isso quando eu falo de segurança sanitária e o aspecto infraestrutural é justamente isso. Só pode ter a segurança sanitária devidamente assegurada quando tu tens a infraestrutura própria para o efeito. Mas não há... E nós estamos num contexto de São Tomé. Se pergunto agora quantos campos cercados nós temos que possa garantir essa segurança. A resposta, toda a nação sabe. E estamos aptos, por exemplo, para poder fazer, o país responde hoje com as condições para fazer o teste de Covid no universo de todos os atletas, em todos os escalões, em tempos que nos dê garantia da condição de saúde dos atletas. São interrogantes que a nós também nos interessa esclarecer. Mas a Federação Santomense de Futebol terá encetado algum contacto com as autoridades sanitárias do país, neste caso a Direção-Geral, a Direção dos Cuidados de Saúde, para que se venha a cautelar nesses aspectos? Nós, enquanto instituição, as nossas ações primamos sempre com uma ação de responsabilidade e de cooperação institucional. E essa cooperação institucional e da responsabilidade que temos enquanto a Federação Santomense de Futebol obriga-nos
seguir estritamente as diretivas e os protocolos da FIFA e da CAF. Enquanto federação, como sabem, teremos para o próximo mês o jogo de futebol, que conta para a eliminatória do CAN. Face a isto, para termos nossos atletas a praticarem em segurança, emitimos pedidos junto ao gabinete do primeiro-ministro e ao Ministério de Saúde para garantirmos as condições de testagem e definirmos em que condições os nossos atletas devem ir ao campo e proceder o treino para a seleção. Houve aval? Houve o aval, mas ainda está muito burocratizado. A burocratização é excessiva, ao ponto para dizer, neste momento, que estamos agora a ter abordagem, ainda não testaram nossos jogadores, nossos atletas da seleção e a sua equipa técnica. É urgente que se dinamize nisso. Já nos foram informados de que já tem autorização do ministro que tutela a área para o efeito. Entretanto, ainda encontra-se em expedientes administrativos. Os nossos serviços acabaram de nos informar de que foram informados através para podermos contactar a coordenadora dos serviços epidemiológicos no sentido de fazer uma calendarização para as devidas testagens. Mas nós, enquanto instituição, já remetemos a carta há mais de um mês. Ora bem, o jogo está previsto para os próximos dias. Os próximos dias. E quando é que será, exatamente? A data precisa ainda não fomos comunicados. A primeira mão será disputada onde? Em África do Sul. Na África do Sul? Sim, sim. Será na África do Sul e em seguida em São Tomé. Mas tendo em conta que a África do Sul, no contexto pandémico, no continente africano, é o país mais afetado pela doença, há garantia por parte das autoridades sul-africanas e também por parte da FIFA para que os nossos atletas se desloquem aqui ao país? A FIFA e a CAF, quando têm uma estreita cooperação na matéria epidemiológica com a OMS e com as autoridades governamentais. Obviamente, e é hoje uma competência, neste caso da CAN, a CAF, marcar a data da competição. Ora bem, eles também têm suas equipas dos expertos que estão a cuidar as questões epidemiológicas, as questões infraestruturais, meios de segurança para permitir que os atletas regressem ao campo em condições de que garanta a sua qualidade e a não contaminação. Dito isto, dizer o quê? De que, apesar de África do Sul ser um país pandêmico com uma taxa considerável, a organização, no caso da CAF, está a ter em conta todos esses aspectos. E seremos informados vias institucionais de todos os demais para que essa competição tenha lugar e em segurança. Agora, cabe-nos falar do nosso São Tomé. É importante que nossas autoridades agilizem-se os expedientes necessários para garantirmos as condições de testagens, as questões de segurança para que nossos atletas possam praticar em segurança. Isso é imprescindível enquanto federação, enquanto órgão que tutela o futebol. Mas é importante que os ministérios afins, os ministérios que se ocupam de saúde, o ministério que ocupa de desporto, o próprio primeiro-ministro, engajem ao mais alto nível para permitir que a testagem para os atletas seja efetivamente um facto e um facto real. Ora bem, fazíamos essa abordagem no que concerne a seleção para que nós pudéssemos buscar o país, o futebol em pequeno draft. Porque, e ver o país real onde vivemos. Mas há hipótese, em concertação com a FIFA e o CAN e as autoridades sul-africanas desportivas, na perspectiva de se adiar
esta partida de futebol? Até o momento não é o cenário. O cenário até o momento não é. Mas a autoridade que gere a competição, e neste caso o CAN, é a CAF. E se estimarem pertinente, se não reúne as condições de segurança para a prática desse evento em África do Sul, obviamente que eles tomarão as devidas medidas. Na perspectiva de ser transitado para um outro país? Eles aí são autoridades e têm competência de poder fazer a reprogramação, o adiamento e tudo isto. Mas a vantagem que tens aí, que pode-se ver no contexto da pandemia e no contexto da África do Sul, é explicar que, como soube, essas competições já tinham uma data inicialmente previstas. Por razões de pandemia, ela foi suspensa. E o Comitê Executivo da CAF, após a análise cuidada da pandemia em sua distinta fase a nível mundial e a nível do continente, decidiram reprogramar as competições. Ao fazê-lo, eles têm um conjunto de elementos que permitiram então chegar a essa conclusão. E falando de um contexto da África do Sul, sabe-se em particular que eles reúnem boas condições de infraestrutura, onde já se viu que os jogos têm tido lugar em estádio, a porta fechada, com um número apenas para a equipa técnica. Então, a condição infraestrutural que vem assegurar efetivamente a segurança sanitária para a realidade deles está devidamente assegurada. Óbvio que vamos continuar em comunicação permanente com a CAF e recebendo as diretivas da CAF no que concerne a esses eventos. Relativamente ao início da época futebolística, a Federação Santomense de Futebol tem algum cenário, independentemente deste impasse que existe relativamente às condições que poderão existir, quer do ponto de vista infraestrutural, quer mesmo, portanto, para que se faça testagem a toda a equipa envolvente nessa atividade desportiva? Para quando é que a Federação está a prever o início da época? Quero aqui dizer que nós ainda não temos a habilidade de adivinhar e nem somos magos. Dizer isto por quê? Porque nós não conhecemos a verdadeira tendência da pandemia. Já tivemos um cenário europeu onde a pandemia teve uma baixa significativa e hoje começa a visualizar novos aumentos de casos e novas evidências com mortes em volta da pandemia. Mas aqui assegurar aos fazedores de futebol, assegurar aos ouvintes, é que regressaremos aos campos quando estiver criadas as condições sanitárias para o efeito. As condições logísticas para o evento desportivo, neste caso do futebol, a nível da Federação Santomense de Futebol, estão elas devidamente criadas. Devidamente criadas. Só estamos aguardando que as condições de segurança sanitária estejam salvaguardadas e os nossos fazedores de futebol, os nossos rádios ouvintes, teremos, obviamente, o futebol a rolar nos nossos campos. E quando fala das condições logísticas, quer se referir concretamente a quê? Toda a logística envolvente ao futebol. Quando dizer isto, estamos a falar tanto dos aspectos administrativos, os aspectos de materiais, os aspectos os apoios. Não receberam. Nós temos os materiais disponíveis para poder, em momento oportuno, até convidar a Rádio Nacional para fazer a devida cobertura da entrega oficial de todos os materiais necessários para que nossos clubes estejam realmente equipados e em condições de realizar a prática da melhor forma possível. Relativamente às condições infraestruturais, admitindo a hipótese que haja uma tendência reduzida de infecção em São Tomé e Príncipe, e que os jogos tanto vão ser disputados
onde reúne as condições. Estão a prever para o Estádio Nacional 12 de Julho, em São Tomé, e na região autónoma do Porto, no campo 13 13 de junho. 13 de junho, pois, exatamente. E também no campo de reboque, assim que for, portanto, Concluída concluída a a obra. obra. Não é isto? Sim, e mais do que isso, nós estamos a estudar também os cenários dentro do enquadramento do nosso país, para que as condições sanitárias estiverem asseguradas. O número vai imaginar que o estado de alerta deixa de ser alerta e que tenha uma evolução progressiva e satisfatória para toda a nossa comunidade, que esperemos. E neste caso ali vamos definir e também em contacto com as nossas autoridades, falar nesse caso o governo, encontrar formas para realizá-lo em melhores condições possíveis, passando também infraestruturas devidas, aumento do número de segurança, tanto de policiamento como ARDs, e também evoluirmos até o nível de militares. Mas todo num contexto, por isso é que estamos em expedientes administrativos, para termos uma discussão com a devida amplitude com as autoridades governamentais, para abordarmos o futebol pós-Covid. Relativamente a outros aspectos, naturalmente o início da nova época desportiva será precedida de uma assembleia de clubes na perspectiva de analisar este ou aquele aspecto com a Federação Santomense de Futebol. Sim, nós estamos aqui, podemos dizer, nós estamos em contactos permanentes com os nossos membros, porque faz parte da diretiva da FIFA. Nós estamos em reflexão permanente com os nossos membros para fazê-los e discutirmos de uma forma árdua e real qual é a situação do nosso país. Os nossos membros estão devidamente informados porque que ainda não demos início ao campeonato. Também estão informados de que para que haja campeonato tem que haver garantia de saúde. E também sabem de que nós temos que ter um campeonato num contexto atípico, tendo em conta a pandemia e, acima de tudo, responsável. Temos usado o período de pandemia para refletirmos sobre o futebol e também para superação e capacitação dos nossos quadros. Porque é a própria filosofia que tanto a CAF e a FIFA definiram através de cursos por vias de online, para permitir então que o tempo de paralisia não seja uma paralisia total, mas que podemos fazer outras atividades durante este período. Isso para dizer o quê? Que nós, quando as condições assim o permitir, e o nosso interlocutor direto, os fazedores diretos de futebol, como o caso dos nossos associados, eles terão a oportunidade sempre de poder dar uma palavra, de poder contribuir para o nosso dispor, nesse caso, de futebol. Assim que for, vamos fazê-lo saber da oportunidade para o início. E relativamente ao futebol feminino? A nossa direção técnica trabalhou exaustivamente nesses aspectos, no que concerne ao futebol feminino, no que concerne ao futebol juvenil, e concretamente este pacote estamos a trabalhar com muita veemência no que concerne ao futebol de formação, e forneceu aos serviços do Comitê Executivo uma documentação que nos orienta dos passos que devemos dar com essa modalidade. E aqui, aproveitar da antena, que também estamos reunidos as condições devidas para que, em momento oportuno, anunciarmos e que as condições estejam criadas, sobretudo as sanitárias, para iniciarmos essas duas valências do futebol. Regressando ainda ao confronto com a África do Sul, admitindo a hipótese que sejam ultrapassadas estas questões burocráticas, que ainda estão pendentes, para quando é que se prevê a partida da nossa equipa? A partida nós aí estamos em... Primeiramente eu acho que devemos ir por fase.
temos que ocupar do componente da formação, da preparação dos nossos atletas e, obviamente, depois ver a componente de deslocação. A deslocação, nós tínhamos outrora definido uma rota que passava por via Luanda. Hoje sabem que o espaço São Tomé e Luanda ainda não está aberto. Há uma necessidade de nós redefinirmos o espaço aéreo onde esteja devidamente com abertura para permitir a nossa deslocação à África do Sul. Por Gana. É uma das opções e estamos com a agência, os operadores turísticos a analisarem os diferentes cenários e apresentar ao nosso executivo para que, em momento oportuno, podemos definir a rota. Mas a rota impera também o fator da marcação da data definitiva pela organização mas na base disso, então, temos uma agenda de deslocação. E na base disso, esperemos também contar com a contribuição devida do governo neste contexto, poder dar o seu apoio e fazer que a realização efetiva desta competição a todos os níveis, aspecto de segurança, aspecto de liberação do espaço aéreo, quando assim o for necessário, e, consequentemente, todos os demais administrativos e logísticos em volta da deslocação da nossa seleção. Bem, significa que a nossa seleção ainda não começou a preparar-se? Ante a preparação, começamos a primeira fase de preparação, guardando o distanciamento devido, não com uma modalidade coletiva, mas sim numa lógica da modalidade individual. E estamos em demarche com os serviços competentes e em coordenação com a coordenadora dos serviços epidemiológicos para que podemos ter um treinamento massivo e expressivo a nível da nossa seleção. Por isso, esperamos contar com o bom senso e o dinamismo desses órgãos para que efetivamente possamos dizer que nossos atletas estão devidamente testados, devidamente em segurança para uma prática do treinamento adequado. Há algum contacto da Federação Santomense de Futebol com o seu parceiro português, neste caso a Federação Portuguesa de Futebol, para se inspirar do seu modelo da retoma da atividade futebolística naquele país e adaptar este modelo à nossa realidade? Isso é um dos aspectos que tem sido discutido no quadro da nossa cooperação com a nossa congênere portuguesa. E é um aspecto que tem sido debatido ao mais alto nível, dizer aqui a nível próprio dos presidentes das federações, e para que efetivamente podemos colher alguns subsídios acerca da retoma das competições em segurança e seguindo o protocolo. Obviamente, como disse, são os subsídios que vai permitir-nos também fazer a sua devida adaptação e equacioná-lo à nossa realidade. Neste caso, para os diferentes escalões, temos a primeira, a segunda divisões e a divisão de honra. Quantos clubes estão a prever para a próxima época futebolística? Não, na realidade estamos a prever a totalidade dos clubes. Quando fala de totalidade, quantos são? Nós temos o total de 38 clubes. 38 clubes divididos em 3 escalões. Da primeira, segunda divisão e divisão de honra. São todos eles os previstos. Obviamente, vamos analisando sempre o contexto de pandemia, definirmos os critérios e as modalidades para assim poder fazer o futebol uma realidade. Bem, chegamos ao fim desta entrevista, não? Muito obrigado por ter nos concedido essa entrevista, esperando que esta expectação que existe por parte dos futebolistas e dos amantes do futebol se concretize, não é? Para que haja o recomeço do futebol coletivo nos diferentes campos do nosso país. Portanto, espera-se que de facto essa situação venha a ser ultrapassada e também da nossa futura participação no jogo
previsto em Tucano, com a África do Sul, esperando que a nossa seleção venha deslocar-se à África do Sul para a competição da primeira mão. Depois haverá uma segunda mão em São Tomé. Sim, muito obrigado, e aqui neste caso agradecer a direção da Rádio Nacional e os fazedores deste programa, e também agradecer a todos os ouvintes da Rádio Nacional, e um abraço e de aperto a todos os atletas nacionais, aos fazedores de futebol, aos nossos associados e à população santomense em geral. E que assim que tivermos as condições de vida, não hesitem, que faremos uma comunicação oficial para que todos voltemos a ter o desporto rei e fazer festa nos nossos campos. Muito obrigado. Obrigado.